Olha, Jones, eu não estou totalmente familiarizado com o caso específico do Luiz Manuel Otero em Cuba, mas a gente conhece o modus operandi, né? Países ditatoriais enxergam na arte, né, nos artistas, instrumentos de propaganda, né? Então, isso não é a arte verdadeira. A arte verdadeira ela tem que ser iconoclasta, muitas vezes, independente, mirar em temas muitas vezes atemporais, ou se for tratar de conjuntura, ter um olhar crítico, o que é incompatível com um regime que não aceita críticas, né? Então, não existe arte verdadeira em ditaduras. Esse é o primeiro ponto. Então, Cuba persegue o Otero agora, como já perseguiu vários outros antes. E o Oscar, que é uma festa cada vez mais apagada por se vender ou se render ao politicamente correto, também premiou agora uma artista chinesa e a China proibiu qualquer divulgação a respeito, né? Então, regimes ditatoriais não gostam de artistas, porque os artistas, via de regra, são críticos e independentes. Então, o que nós temos nesses regimes, e aí no Brasil tem muito também, propagandista disfarçado de artista. Né? E como o cão não morde a mão que o alimenta, e o mecenas, via de regra, desses artistas tende a ser o próprio Estado, numa simbiose nefasta, é óbvio que existe um viés político, para dizer o mínimo. Na verdade, o critério é mais ou menos assim: o artista, entre aspas, vai ser enaltecido, considerado um gênio, se ele for um ideólogo do partidão, se ele for um alinhado. Né? Então, eu não quero sequer entrar aqui, para não gerar polêmica que desvie do foco, se o Oscar Niemeyer era um grande arquiteto ou desenhista, ou se o Chico Buarque é um ótimo compositor ou escritor. Eu não quero entrar. O meu ponto é que muita gente endeusa ambos, não pelas suas artes, não pelas suas obras, mas porque eles sempre foram defensores dos piores tiranos comunistas. Né? Stalin, no caso do Niemeyer, chegou a defender Stalin. E o Fidel Castro era um queridinho do Chico Buarque. Então, e essa mão tem que ser uma mão de via dupla. Não é porque o sujeito defendeu o comunismo, ou o próprio Fidel Castro, como Gabriel Garcia Marques, que você vai rejeitar a sua obra. Ou o caso do próprio prêmio Nobel que defendeu os nazistas. Né? Então, assim, acabou de chegar aqui, nesse minuto, enquanto a gente gravava, a biografia do Philip Roth, que eu considero um dos grandes escritores da Era Moderna. A biografia escrita pelo Blake Bailey, é o tema da minha coluna na Revista Oeste esse fim de semana, ela está sendo cancelada. Assim como o próprio Philip Roth, que nunca venceu um prêmio Nobel, né, por pura picuinha, na minha opinião, porque sempre foi visto como um sujeito machista, os movimentos feministas estão tão poderosos que atacavam ele em vida, e agora, póstumo, né, que ele ia ter uma biografia de 1.000 páginas, teve, né, lançada, conseguiram cavucar e encontrar denúncias lá da oitava série, né? Meninas, estudantes, quando tinham o Bailey como professor, relatam que foram meio abusadas e ele tratava elas de forma muito machista, ele é um misógino, enfim, estão cancelando promoção, o editor W. Norton cancelou eventos de propaganda do livro, o livro está sendo cancelado. Né? Então é um negócio horroroso quando se mistura a ideologia com a arte, porque a obra de arte ela tem que sustentar pela sua qualidade. E via de regra, se isso acontecer, ela tem que ser atemporal. Por que nós falamos de Sófocles até hoje? Por que nós falamos de Shakespeare até hoje? O Shakespeare tinha lá também os mecenas, apesar dele ter sido um empreendedor, criar o The Globe, mas ele dava um jeito de atacar, né, aquela monarquia e tudo, né, da forma que era possível na época. Agora, a histeria e os modismos passam. A verdadeira obra de arte, não. Então, nesses países opressores, não há, via de regra, quase espaço para a verdadeira obra de arte, porque é quase um ato suicida. Você pode pensar no Cabreira, você pode pensar nesse outro do cachorro aí, como é que é o nome dele? O Infantes. Como é que é o nome desse mais recente, famoso, cubano? O livro...
agora me deu branco. Que ele fala do Trotsky, na verdade, né? De forma negativa e tudo. O título envolve coisa de cachorro, agora eu esqueci, deu branco. É um tijolão também de 700 páginas. Mas o fato não há compatibilidade entre regimes opressores ditatoriais e a verdadeira arte. Agora vamos para a sua pergunta, o foco da sua pergunta, né? E por que os artistas brasileiros não se manifestam? Porque são um bando de militantes propagandistas do comunismo disfarçados de artistas. Simples. Né? Teve uma lista de defesa a Dilma Rousseff, na época do impeachment, que tinha o homem que amava os cachorros. Infante, viu? Falei, então acertei, minha memória não está tão ruim. Eu falei que era o Infante. Essa lista em prol da Dilma na época do impeachment contava com 700 e poucos nomes, e quando você via lá, pipocava cineasta para tudo que é lado. Caramba, eu pensei assim, como é que tem tanto cineasta no Brasil, né? E não tem tanto filme, ou pelo menos só tem porcaria e tudo. E aí você vai ver o seguinte, o governo do PT criou, por meio de editais e lei Rouanet e tudo mais, um incentivo para que militantes, assessores de imprensa, né, gente que trabalhava com comunicação, publicitário, se colocasse como cineasta para pegar uma graninha ali. Então pipocou o número de cineastas. Então isso não é artista. Então por que eles não vão se manifestar, Jones? De forma muito direta, porque eles são cúmplices do regime. Essa é a verdadeira resposta. Assim como o movimento feminista ficou calado quando a Ione Santos veio para o Brasil e foi atacada verbalmente no aeroporto, inclusive por mulheres. Xingada, rotulada. Por quê? Porque ela é uma que tenta algum grau de independência, pagando um preço por isso, só não paga um preço mais alto. Alguns acham que ela é agente duplo, tudo. Eu não acho, não. Eu acho que ela só não paga um preço mais alto porque ela já ganhou uma fama internacional e tem um custo muito alto para a ditadura se eliminar, se prender, se fizer alguma coisa assim com ela. Né? Mas ela é rejeitada também, ignorada pelos movimentos feministas. Uma mulher franzina, magrinha, sozinha, tentando desafiar um regime ditatorial. Então, assim, o que isso prova, e nesse caso de Cuba é apenas mais um exemplo entre tantos, é que essa cambada toda que se diz artista, que se diz intelectual, que se diz o diabo a quatro, no fundo não passam de militantes propagandistas de regimes comunistas. É isso e ponto. Não tem nenhuma coerência, não tem nenhum princípio, não tem nenhum tipo de valor isonômico, de apreço pelas verdadeiras liberdades e causas humanistas. Eles são mestres no duplo padrão, e se a pessoa que estiver sendo alva do ataque, do cancelamento, da opressão, for, primeiro, de direita, segundo, se o algoz for de esquerda, nessas duas hipóteses, eles simplesmente se calam.